é um termo latino que literalmente seria com chave, né? A chave seria a portas fechadas, né? Literalmente, que é uma decisão em que cardeais, e somente cardeais, podem fazer, que é a escolha do Papa. O conclave, ele é relativamente recente, porque antes, basicamente, a escolha do Papa, ele ocorria em Roma, durante muito tempo, né? A escolha ocorria em Roma, porque o Papa, rigorosamente, é o chamado Bispo de Roma, né? Então, assim, agora, mais recentemente, a partir do século XIX, você tem o que a gente chama de conclave, que é uma reunião de cardeais, de todos os cardeais, para a escolha do Papa. É esse conclave que se inicia agora no dia 7, basicamente, é hoje, né, que inicia, espera-se, segundo os analistas, chamado de vaticanistas. Eu acompanho um pouco alguns, principalmente os italianos, que eu acho muito bons. Os vaticanistas italianos, para mim, são os melhores. Eu acompanho 3 vaticanistas, não é, de Roma, e eles acreditam, é unanimidade entre eles, que esse conclave ele será rápido. Agora, quem será o Papa é outra história, né? Aí a coisa é mais difícil, mas espera-se que seja rápido. Aí é isso inicialmente. Né? Tem um ritual que nós podemos saber, né? Para quem não é cardeal e quem não participa da hierarquia da igreja, que é fácil. E tem um segundo ritual que só os cardeais sabem fazer, né? Que é o procedimento de votação. Geralmente tem algumas hipóteses sobre esse procedimento, mas eu vou falar primeiro daquilo que é público, notório e visível, né? Que está na mídia, que os estudiosos orientam, conversam, comentam, etc. Você tem tudo na Igreja Católica que inicia-se com uma missa. Então, a celebração eucarística é ponto de partida para qualquer grande acontecimento da Igreja. Então, não é nenhuma novidade, já sabia que começaria com a missa, né? Depois, existe um horário para os cardeais entrarem na casa de Santa Marta, porque, de fato, nós não sabemos como se dá. O que se pede, pelo que eu entendi, entre os cardeais, é que o Papa seja eleito entre os cardeais com uma votação ou unânime ou quase unânime. Então, por exemplo, dificilmente um cardeal será eleito se são 132 votantes, entendeu? Então, um tem, 80 votos, o outro tem 40, 50. Então, de um modo geral, eles vão aprimorando para isso. Eu não sei se todos aqui, todas, viram o filme Conclave. É mais ou menos aquele procedimento. É mais ou menos, quando eu digo mais ou menos, é que esses procedimentos eles podem ser mudados internamente pelos cardeais. Por quê? Porque os cardeais são que elaboram o ritual de eleição do Papa. E nem sempre esse ritual é igual de um Papa para outro. Eu vi rumores de que o cardeal do Rio de Janeiro, né, estaria cotado e o cardeal de Salvador. Né? São de idades diferentes, de perfil diferentes. Não é? Eu, pessoalmente, repito, é uma opinião pessoal. Não acredito que nenhum cardeal brasileiro hoje tenha condição de ser eleito Papa. São 7 cardeais, não é, que estarão lá no conclave votando. Para mim, nenhum deles tem condição. Posso explicar por quê. Né? Primeiro, nenhum deles tem o perfil hoje, né, que, de certa forma, se exige de um Papa, né, em termos de formação acadêmica, em termos de inserção no Vaticano, né, em termos de conhecimento de geopolítica internacional. Na minha opinião, a tendência é ser um italiano. A tendência, pode ser que não seja. Agora, a possibilidade de ser um brasileiro, para mim, é muito remota. É isso. Romero, para você, quais os grandes desafios, né, desse novo Papa, dessa nova liderança da Igreja Católica? Que grandes desafios ele pode vir a enfrentar agora, sendo o novo Papa? Olha, são desafios enormes, meu caro, enormes. E o primeiro deles é você herdar do Papa Francisco o trono de Pedro. Vou dizer por quê. O Papa Francisco foi muito grande. Repito, o Papa Francisco foi muito grande. Eu estou lendo um livro que é uma espécie de biografia intelectual do cardeal Jorge Mário Bergoglio antes de ser Papa, que é esse livro aqui, que é o livro da Editora Voz. Para mim, um dos melhores livros em termos de biografia do Papa Francisco, intitulado de Máximo Borghese, intitulado Jorge Mário Bergoglio, uma biografia intelectual, Editora Voz. Veja, o papado de Francisco foi um papado, apesar de 12 anos, né, começou em 2013, ele foi um papado impactante. O Papa Francisco
foi um dos papas mais importantes de toda a história da igreja. E eu estou dizendo isso que daqui a 20 anos terão trabalhos consolidados sobre o papado dele e nós veremos o quão grandioso ele foi. Agora, eu queria destacar apenas um ponto do papado de Francisco que eu acho que vai ser um desafio para o próximo papa. O Papa Francisco, ele tinha uma estratégia de papado, uma estratégia de pastoreio, uma estratégia de comando da igreja, que foi fundamental. O que é que fez o Papa Francisco? Ele deslocou os principais temas da igreja, que eram temas mais voltados para o mundo individual, para a família, para questões morais, ele deslocou para temas societários. O que é que eu chamo de temas societários? Temas que são trabalhados por um estadista. Por exemplo, o tema do meio ambiente, o tema da questão da natureza, o tema do clima, a questão dos pobres, a questão da fome, a questão do estrangeiro. O Papa Francisco foi o Papa dos migrantes, né? O combate ao racismo, o combate ao fascismo. Então, o Papa ele tinha uma agenda societária absolutamente atual, muito interessante, que atraiu, inclusive, pessoas que não são católicas e pessoas que não são religiosas. O que é que eu quero dizer com isso? Que o próximo Papa terá uma herança muito grande mesmo, não é, com relação ao que foi do Papa Francisco. Agora, eu acredito que o próximo Papa ele não precisa ser igual ao Papa Francisco, até porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas ele precisa ter ciência da grandeza do que foi o Papa Francisco, do projeto papal de Francisco, e, de certa forma, ele procurar ampliar esse projeto. Se o próximo Papa conseguir ampliar o projeto do Papa Francisco, já será um grande Papa, eu não tenho dúvida.